Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, vamos dar sequência às nossas aulas sobre o Concílio Vaticano II, a Terceira Guerra Mundial. Hoje falaremos sobre o Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, que muitos têm como uma espécie de herói da tradição e defensor da ortodoxia. Nós veremos nessa aula que, na realidade, Joseph Ratzinger foi um dos artífices do Concílio Vaticano II e um dos promotores desse concílio que provocou a maior crise da história da Igreja. Para compreendermos o pensamento de Joseph Ratzinger, nós citaremos o próprio Joseph Ratzinger. Nas suas obras Fé e Futuro, de 1972, Teologia e História, Notas sobre o Dinamismo Histórico da Fé, O Novo Povo de Deus, O Deus de Jesus Cristo, Ser Cristão, a Igreja, Ecumenismo e Política, Novos Ensaios da Eclesiologia. Joseph Ratzinger, alemão, mas muito provavelmente de ascendência judaica. A sua avó materna chamava-se Maria Tauber Peintner, de Bolzano, nascida no Império Austro-Húngaro. Seus ancestrais podem ter sido parentes da família judaica Tauber da Morávia e da Hungria e descendentes de Arão Tauber da Morávia. Sua mãe, Elizabeth Maria Tauber, era filha de judeus morávios convertidos ao catolicismo. Ela era filha de Jacob Tauber e Josefina Knoffelmacher. Jacob Tauber era filho de Jonah Tauber. Se estudarmos a árvore genealógica da família Ratzinger, chegaremos ao Rabino Yehuda Loubel Benzalel, o famoso Maharal de Praga, aquele mesmo que, segundo a lenda que se conta na República Tcheca, teria dado vida a um boneco de argila, chamado Golem. Ele era um profundo conhecedor da Cabala. Será fácil para vocês fazerem uma pesquisa sobre o Maharal de Praga e verificar essa história do Golem, que, aliás, serve de inspiração, para muitos contos, como, por exemplo, o próprio Frankenstein, de Mary Shelley. Um outro detalhe é que o emblema da família Tauber é uma pomba. É o significado da palavra Tauber, em alemão. Então, vamos começar a fazer a leitura aqui de alguns trechos que eu separei dos livros de Joseph Ratzinger. O primeiro ponto que eu separei é sobre a ideia que ele tem sobre evolucionismo dogmático. E eu vou citar o próprio Ratzinger. O dogma, como símbolo, tem sempre o caráter de uma metade, de incompleto e insuficiente. Só através da perene fragilidade do símbolo avança em direção à sua fé em Deus. Um dogma é essencialmente um fenômeno de linguagem. Como fenômeno verbal, o dogma participa de duplo caráter de linguagem, é continuidade e identidade. Porém, também é um processo aberto, rumo ao futuro. Um processo em que se apropriam e usam elementos novos. O dogma é, pois, histórico no duplo sentido que se entende esta palavra. História significa continuidade e unidade. Por sua vez, e significa o processo de marcha adiante e de suas transformações. Em todo dogma, se dá necessariamente certa incongruência entre a palavra, a linguagem que se expressa por uma parte, e por outra, a realidade que quer expressar e que nunca chega a encerrar plenamente. A palavra, enquanto palavra humana, nunca corresponde plenamente à realidade. A distância entre as possibilidades da palavra e as exigências da realidade representada aumenta indefinidamente quando se verifica a convicção pela fé de que a realidade divina quer e deve ser expressada com palavras humanas. Então, segundo Ratzinger, a linguagem humana é inapropriada e inadequada para expressar uma fé dogmática, ou seja, uma verdade plena e absoluta. Nós vemos aqui, pela linguagem que Ratzinger utiliza em sua interpretação, ele utiliza o método fenomenológico, e nós veremos mais adiante que, sobretudo, de Martin Buber, a filosofia dialógica de Martin Buber. Então, para Ratzinger, como não é possível exprimir uma verdade de fé usando palavras, é necessário que se exprima algo que busque essa verdade e nunca a encontre. É sempre um aspecto duplo, como se fosse duas metades. E é só no entendimento do tempo
que esse dogma vai evoluindo, vai se condensando, é que se pode compreendê-lo melhor. Ou seja, aquilo que foi dito há 2000 anos atrás, pelos padres da patrística, por exemplo, não pode ser aplicado aos dias de hoje, porque é necessário se compreender o desenvolvimento que se deu nesses 2000 anos até que se chegue aos dias de hoje. Essa é a mais pura ideia do dogma que evolui. E vale a pena lembrar também que essa é uma ideia judaica, conforme diz a própria Enciclopédia Judaica. Eu cito: toda fórmula está necessariamente ligada, por sua mesma expressão, à época de sua formulação e à cultura que a produziu. Então, cada época produz uma formulação e é necessário que o tempo passe para que se verifique essas formulações como se fosse um processo evolutivo até chegar a uma conclusão que pode ser superada numa outra época, num outro momento. Outro ponto do pensamento de Ratzinger é a negação da sagrada tradição. Ele diz: a afirmação católica pós-tridentina da tradição levou necessariamente à negação do caráter histórico. Então, para o Ratzinger, já há um problema com o Concílio de Trento. O Concílio de Trento propôs uma afirmação de uma tradição baseada no princípio do que o Concílio de Trento entendia, mas que não corresponde à realidade dos tempos apostólicos. Ele continua: sua formulação no catolicismo pós-tridentino constituiu, como vimos, o maior impedimento para uma compreensão histórica da realidade cristã. Intentou-se conectar retrospectivamente o dogma no conteúdo, na escritura, com a tradição apostólica. Quanto mais fundamentada se empreendeu esta tarefa de forma histórica, mais claramente se concluiu que não é possível reduzir o dogma aos começos apostólicos. Em realidade, prescindindo da escritura, não chegaram até nós notícias que possam referir-se à idade apostólica, coisa que ninguém deveria estranhar se tem em conta as leis que regem as tradições e a história humana. Ele parece esquecer-se que, no caso da tradição católica, não se trata apenas de tradição humana, se trata de uma tradição revelada, por Deus. Portanto, é uma tradição divina, coisa que ele parece negar aqui. Ele vai mais adiante. Considera que Lutero foi quem viu com maior claridade que a interpretação patrística estava errada. Ele diz: em muitos aspectos parece que se chegou hoje a uma clareza mais oposta que favorável a uma entrega intensa aos padres, os padres da tradição, da patrística, na disputa sobre onde se encontra a maior fidelidade à Igreja dos padres. Parece que o instinto histórico de Lutero sobressaiu-se a eles. Quer dizer, Lutero, a ideia que Lutero teve daquela tradição apostólica é superior à que os padres da patrística tiveram. Segundo Ratzinger, porque os padres da patrística estavam mais próximos dos tempos apostólicos, então raciocinaram de acordo com os padrões de sua época. Foi preciso uma evolução no tempo até que se chegasse a Lutero, e Lutero compreendeu isso melhor, e o Concílio de Trento impediu que essa compreensão teológica de Lutero tivesse tido êxito para o bem da Igreja, segundo Ratzinger. E ele continua, citando um texto sobre essa questão. Digo porque eu mesmo perdi muito tempo com Gregório, Cipriano, Agostinho e Orígenes. Em sua época, os padres tiveram um gosto e um amor especial pelas alegorias das que estão cheios seus livros. A causa disso é que todos seguiram suas obscuras mentes e opiniões, com a qual lhes parecia, e não segundo a São Paulo. Então aqui fica claro, a rejeição à ideia de uma sagrada tradição. Também Joseph Ratzinger se opunha ao dogma trinitário. Vejamos o que ele diz.
Todos e cada um dos conceitos da doutrina trinitária foram criticados alguma vez. São válidos, por ser ao mesmo tempo inúteis. Porém, uma espécie de gagueira, porém nada mais. Desculpe aqui a minha tradução do espanhol, né? A palavra balbuceio pode ser traduzido também como uma espécie de fala insegura, né? Como se fosse de um gago. É isso que ele fala sobre o dogma trinitário, né? Ou seja, seria uma concepção insegura da realidade, né? Outra doutrina ratzingeriana, a ideia de que nosso Senhor Jesus Cristo não possui uma filiação divina, né? Ele tomou consciência mais tarde de que ele era filho de Deus, como eu mencionei naquela outra aula, né? Seguindo esses mesmos teólogos modernistas. Então, nosso Senhor Jesus Cristo era um homem como outro qualquer, em algum momento tomou consciência de uma missão divina. Isso é o chamado adocionismo. Ratzinger diz: a filiação divina de Jesus não se fundamenta, segundo a fé eclesial, em que Jesus não tem pai humano. A filiação divina de Jesus não sofreria prejuízo algum se houvesse nascido de um matrimônio normal. Porque a filiação divina de que fala a Igreja não é um fato biológico, senão ontológico, não é um acontecimento do tempo, senão da eternidade. Mais ainda, não afirma o relato lucano, São Lucas, em relação com a promessa da concepção milagrosa, que aquele que nasce será chamado Santo Filho de Deus. Não se une aqui a filiação divina e o nascimento virginal, de tal modo que se recorre ao caminho do mito? Então, segundo Ratzinger, né, o Evangelho ele vai acabando, né, de alguma maneira, transformando a ideia do nascimento de Cristo, a filiação divina de Cristo, em algo mitológico. Pelo que toca à teologia eclesial, não fala reiteradamente da filiação divina, física, de Jesus, e não descobre aqui seu transfundo mítico. Comecemos pelo último. Não cabe dúvida de que a expressão filiação divina, física, de Jesus não é feliz, porque pode induzir ao erro. A expressão mostra como a teologia, durante quase 2000 anos, não pôde liberar seus conceitos linguísticos do invólucro de sua origem helênica. Físico. Se entende aqui no sentido do antigo conceito de physis, quer dizer, de natureza, ou melhor, de essência, filiação divina, pois significa que Jesus é Deus segundo o ser, não segundo sua pura consciência. A palavra expressa o contrário, a representação da pura adoção de Jesus por parte de Deus. É claro que o término físico se entende no sentido de ser de Deus, não em sentido biológico generativo, senão no plano de ser e da eternidade divinos. Significa que Jesus assumiu a natureza humana e que desde a eternidade pertence fisicamente, quer dizer, realmente, segundo o ser, a relação una e trina do amor divino. Então, segundo o Ratzinger, a teologia católica dos primeiros séculos, contaminada pela ideia grega, né, transmutou o fato que ocorreu do nascimento de Jesus Cristo da realidade histórica para uma realidade de transfundo mítico, né? Daí porque se atribui a nosso Senhor Jesus Cristo esta natureza divina. Outro ponto, distorção adocionista da ressurreição. Ratzinger dizendo: a ressurreição de Jesus, por obra do Pai, é, ao mesmo tempo, sua inserção no poder régio como Senhor. Então não é uma ressurreição física real, né? Não é. Continua ele: interpretaríamos falsamente a ascensão sem a considerarmos como uma ausência momentânea de Cristo com relação ao mundo.
O sentar-se à direita do Pai significa melhor a participação do homem Jesus no poder régio de Deus e, consequentemente, sua presença soberana no mundo e entre os seus. Então não há uma ressurreição verdadeira, uma ressurreição física de Jesus. É uma ideia de um Jesus que tem uma participação da potestade, do poder de Deus. E é isso que ele entende como sentar-se à direita do Pai. Outro ponto, negação da imortalidade da alma e da ressurreição da carne. No ano de 1967, em Resurrection, o teólogo Joseph Ratzinger afirmou que, de acordo com a Bíblia, não se pode afirmar a imortalidade da alma nem a ressurreição dos corpos, porque ela não responde à sua antropologia, e, portanto, unicamente cabe falar da ressurreição dos mortos, não dos corpos. Ou seja, que se trata de uma imortalidade da pessoa, por qual tão pouco pode consistir na restituição dos corpos. O Criador, ele acrescenta, não olha só a alma humana, senão ao homem, que se realiza no meio da corporeidade da história e da imortalidade. Esta deve chamar-se ressurreição dos mortos, quer dizer, dos homens, sendo aqui notar, que vale notar, que em la resurrectio carnis dos símbolos, caro se entende no sentido da escritura como o mundo dos homens, não no sentido de uma corporeidade isolada da alma. Então, segundo o Joseph Ratzinger, não existe uma ressurreição do corpo, não existe uma ressurreição corpórea. A ideia de ressurreição é a ideia do homem histórico, do homem presente na história, que fica vivo na história. Então não haverá, segundo ele, uma ressurreição da carne. Então vamos compreender melhor, o que ele diz. Vou ler o texto aqui na íntegra para a gente entender melhor. Trata de justificar-se, argumentando que o fato de que a ressurreição se produza na consumação dos tempos mostra o caráter universal humano da imortalidade do homem, que está em relação com a humanidade inteira, com a qual, para a qual e da qual viveu e o indivíduo, de modo que com ela deve ser também feliz ou desventurado. Quer dizer, ele faz uma espécie de interpretação, segundo o próprio pensamento cabalista, que identifica o indivíduo com o coletivo. Então, é uma ressurreição do coletivo histórico. Se trata de uma confusão entre o individual e o coletivo, entre o destino pessoal e o da humanidade. Ratzinger introduz em seu esquema mortalista a filosofia dialógica e por isso a caracteriza como uma imortalidade dialogística, respaldando-se no Antigo Testamento, a filosofia dialógica de Martin Buber, cabalista. Então, citando Ratzinger, a imortalidade no pensamento bíblico não procede do próprio poder do indestrutível em si mesmo, senão do fato de haver entrado no diálogo com o Criador. A figura de Cristo significa, para o fiel, a encarnação do diálogo divino com os homens. Cristo, pois, representa antes todo o diálogo encarnado de Deus com os homens. Nesta noção, nessa noção absurda, dialógica do Ratzinger, ele identifica Jesus Cristo como uma espécie de diálogo encarnado entre Deus e os homens. Dessa maneira, nega a divindade de Cristo, reduzindo tudo a uma espécie de diálogo de Deus com toda a humanidade. E ele continua: temos redescoberto a indivisibilidade do homem com nova intensidade, vivemos nossa corporeidade e a experimentamos como caminho imprescindível para realizar o único ser do homem. Por isso podemos compreender muito bem a mensagem bíblica que não promete a imortalidade da alma separada do corpo, senão a todo homem. Quando se uniram o bíblico e o grego, se condicionaram mutuamente.
Um ocultou as verdadeiras intenções do outro em uma visão sintética nova que temos de desfazer primeiro para voltar ao princípio. A esperança na ressurreição dos mortos apresenta, antes de tudo, a forma fundamental da esperança bíblica na imortalidade. No Novo Testamento, não aparece como ideia que continua a precedente e independente imortalidade da alma. Continuando ele. Pela ressurreição e em frente à concepção dualista da imortalidade expressa no esquema grego corpo e alma, a forma bíblica da imortalidade oferece uma concepção completamente humana e dialógica da imortalidade. Vocês estão vendo aqui, por tudo que ele está falando aqui, ele está dando maior ênfase à interpretação judaica, né? Ou seja, aquilo que os judeus entendem como o Antigo Testamento, e não aquilo como os católicos entendem do Antigo Testamento, com a lente dos padres da patrística e da filosofia grega. Ele rejeita isso tudo para fazer uma interpretação da Sagrada Escritura de acordo com o pensamento judaico do Antigo Testamento, do que eles entendem como interpretação do Antigo Testamento. A pessoa, o essencial, ou o homem permanece. O que amadureceu na existência terrena da espiritualidade corporal e da corporeidade espiritual permanece de modo distinto. O homem é quem vive e não a alma separada. A escatologia católica se fundamenta desde sempre nas categorias do pensamento grego, né? Essa ideia de que existe um dualismo entre o homem e a alma não é católica, né? O homem é um ser composto de corpo e alma, e essa alma é espiritual, portanto ela é imortal. Quando o homem morre, ocorre a separação do corpo e da alma, e o homem fica, por assim dizer, faltando alguma coisa nele, que é o próprio corpo, que vai se realizar plenamente quando houver a ressurreição da carne. Então, os homens que se santificaram e estão na visão beatífica, no paraíso, estão sem o corpo, mas a graça de Deus, a graça sobrenatural de Deus, compensa essa deficiência. Agora, essa deficiência, por assim dizer, ela é temporária, porque haverá a ressurreição da carne. E Joseph Ratzinger, na sua compreensão cabalista, ele faz essa separação, entre corpo e alma. Então, segundo ele, não haverá ressurreição. A ideia de ressurreição é uma ressurreição meramente espiritual. Isso é o que se chama de escatologia mortalista, né? Segundo a qual a alma morre com o corpo. Bom, outro conceito judaizante do Joseph Ratzinger é o conceito exódico, né? Ou seja, compreender a história como um êxodo, né? Ele diz: toda a história é de algum modo um êxodo, uma saída, uma história que começa com a chamada de Abraão para que saia de seu povo e que mantenha seu movimento ascendente até alcançar sua mais autêntica profundidade na paixão de Cristo, em seu amor radical que se converte no mais perfeito sair de si mesmo. Uma saída até os demais, até a entrega definitiva pela morte. Passar através do véu de sua própria carne, como interpreta a carta aos Hebreus, este sair de si mesmo do Senhor. Aparece como o êxodo propriamente dito. Que hermenêutica mais sem sentido é essa? De onde que ele tirou essa ideia de que a paixão de Cristo representa esse êxodo? Ou seja, um sair de si mesmo, né?
para ir ao encontro do outro. Pois eu digo de onde ele tirou isso. Ele tirou isso da filosofia dialógica de Martin Buber. Só podemos encontrar Deus neste êxodo, neste sair da comodidade presente para correr até o oculto resplandecer de Deus que se aproxima. Vocês estão vendo que no fundo aí está a mesma filosofia do Francisco, né, do Bergoglio. É a mesma, quando ele fala, né, a igreja do encontro, né, é preciso ir às periferias encontrar, né, é a filosofia de Martin Buber, né, é o diálogo, né, que a gente vê tantos conciliares falando, né. Ratzinger define a crucifixão como o êxodo do amor, êxtase do homem que sai de si mesmo. Sobre a filosofia dialógica de Martin Buber e o hassidismo. Segundo Ratzinger, Deus existe no eu e em tu. A filosofia do Martin Buber, essa filosofia dialógica, se caracteriza por esse movimento, né? O eu e o tu. Esse diálogo entre o eu e o tu. Ou seja, com ele se dá também o fenômeno do diálogo, da distinção e da relação do diálogo. Portanto, Deus é diálogo. Desta maneira, Deus não só é logos, senão diálogo, não só ideia e inteligência, senão diálogo e palavra unidos no que fala. Ainda, ao querer falar de Deus na categoria de trindade, o que fazemos não é multiplicar a substância, senão afirmar que em Deus, uno e indivisível, se dá o fenômeno do diálogo. E Cristo representa, antes de tudo, o diálogo encarnado de Deus com os homens. Enquanto o homem está orientado ao outro, o verdadeiramente o outro, a Deus. Vocês compreendem porque que na Missa Nova eles falam o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Exatamente, essa expressão é exatamente produto da filosofia dialógica de Martin Buber. É o eu, o tu, e entre o eu e o tu existe aquilo que está entre nós. Ele está no meio de nós. Outra ideia de Martin Buber é a ideia do eclipse de Deus, que o Ratzinger também vai usar essa expressão. Quando a igreja, com a pompa da corte renascentista, pensou eliminar o ocultamento e converter-se em porta do céu e casa de Deus, se converteu uma vez mais e quase mais que antes no eclipse de Deus, que dificilmente poderia encontrar-se nela. Ora, que o papado na época do Renascimento tinha problemas, é evidente, mas aí usar essa expressão, o eclipse de Deus, é uma expressão buberiana, não é uma expressão católica. Ou seja, toda a leitura da filosofia de Joseph Ratzinger nos leva à fenomenologia de Martin Buber e a conceitos judaizantes da cabala buberiana. Outro conceito judaizante de Ratzinger: tudo o que cremos de Deus e o que sabemos do homem nos impede de aceitar que fora da igreja não há salvação. Ora, fora da igreja não há salvação. O que é esse tudo que sabemos de Deus e do homem que impede a gente de aceitar essa verdade de fé? E logo acrescenta: existem muitos outros caminhos que conduzem ao céu e à salvação. Joseph Ratzinger dizendo aqui. Por isso se opõe à pretensão de impor a todos os demais, em uma sociedade pluralista, a moral especial cristã. Teorias judaizantes de Joseph Ratzinger. Eu só estou citando ele. Em um certo sentido, se deve reconhecer que a doutrina das duas naturezas e da única pessoa ou hipóstase divina não constitui o ponto de partida e a perspectiva dentro da qual desenvolve toda a reflexão cristológica. Olha a expressão que ele usa: Cristo dá a linhagem judaica também aos demais.
Olha, Cristo nos faz cristãos. Cristo nos restitui a graça a todos os homens. Como é isso de que Cristo dá a linhagem judaica a toda a humanidade? Como é isso? Eu vou parar por aqui, essas citações, para a gente entrar no próximo tópico, né? Depois, se quiserem procurar nas obras citadas aí, vocês vão encontrar muito mais do que isso, né? O primeiro ponto que eu queria tratar agora é sobre a questão do Monsieur Marcel Lefebvre, né? Então, vou usar o livro aqui do Don Tessier de Malaret, Marcel Lefebvre, a biografia. Então, vou ler aqui primeiramente o encontro, né, a audiência de Marcel Lefebvre com o Papa Paulo VI. E no dia 11 de setembro, em um castelo Gandolfo deserto, Monsenhor Lefebvre foi recebido por Paulo VI às 10h30 no escritório do Papa. Encontra-se já Monsenhor Benelli, que ficará calado, mas que vigiava, mais Montini do que Lefebvre. Ou seja, a preocupação era, né, Montini acabar cedendo, né? Vós me condenais, começa Paulo VI febrilmente. Sou modernista, protestante, isso é inadmissível. Fazeis uma obra má. Senti, diz Monsenhor Lefebvre, que o Papa fora atingido pessoalmente. Pois então, acabou por dizer Paulo VI, agora falai. Monsenhor Lefebvre disse: Santíssimo Padre, não sou o chefe dos tradicionalistas, mas um bispo que, tal como numerosos padres e fiéis, está dilacerado, querendo ser fiel à fé e submisso à vossa pessoa. Ora, constatamos que as orientações tomadas desde o concílio nos afastam dos vossos predecessores. De um lado, as religiosas que se vestem a civil são admitidas, de outras, religiosas que há 2 dias encontrei estão reduzidas ao estado de leigos, e o bispo veio 5 vezes mandá-las deixar o hábito. Igualmente, os padres fiéis ao catecismo de sempre, à missa da sua ordenação, são jogados na rua, e os que já não têm nada de padres são admitidos. O que não é admissível é recusar o que exige o concílio. Eu continuo o que sempre fiz, trabalhei 30 anos na formação de padres e de repente sou suspenso. Porque não quereis aceitar as mudanças, o concílio? Dom Lefebvre responde: precisamente, vede os frutos, os seminários vazios e no nosso seminário 35 vocações, apesar das provações. Paulo VI, por que não aceitais o concílio? Vós haveis assinado os decretos. Monsenhor Lefebvre, há 2 que não assinei. Paulo VI, sim, 2, a liberdade religiosa e Gaudium et Spes. Pensa então, os outros assinei por respeito pelo Santo Padre. Paulo VI continua, e por que não a liberdade religiosa? E Monsenhor Lefebvre responde, ela contém textos que palavra por palavra contradizem os ensinamentos de Gregório XVI e Pio IX. Deixemos isso, Paulo VI dizendo, não estamos aqui para falar de teologia. Monsenhor Lefebvre, eu reflito, é inacreditável. Paulo VI diz, não tendes o direito de vos opordes ao concílio, sois um escândalo para a igreja, destruís a igreja. É horrível isso, levantai os cristãos contra o Papa e contra o concílio. Em boa consciência, não sentis nada que vos condene? Monsenhor Lefebvre, absolutamente nada. O Papa, sois um inconsciente. Monsenhor Lefebvre, tenho consciência de continuar a igreja, faço bons padres. Paulo VI, isso não é verdade. Fazeis padres contra o Papa, fazeis assinar um juramento contra o Papa. Monsenhor Lefebvre, eu, a esta alegação incrível, coloco a minha cabeça entre as minhas mãos. Vejo-me ainda fazer este gesto e dizendo, como é possível, Santíssimo Padre, que me digais uma coisa destas, e eu fazer assinar um juramento contra o Papa? Podeis mostrar-me uma cópia desse juramento? Ele ficou estupefato, não persuadido, estava de veracidade do que provavelmente o cardeal Velor lhe tinha dito. Ele prossegue, condenais o Papa, que ordem me dais? O que devo fazer? Solicitar a minha demissão e então tomardes o meu lugar? Coloco de novo a minha mão na cabeça nas minhas mãos. E o Monsenhor Lefebvre dizendo, Santíssimo Padre, não digais coisas assim. Não, não, não. Permiti que eu continue. Tendes uma solução nas vossas mãos. Basta apenas dizer uma palavra aos bispos. Acolhei com compreensão estes grupos de fiéis que estão apegados à tradição, à missa, aos sacramentos, ao catecismo de sempre, dade lugares de culto. Estes grupos serão a igreja, encontrareis vocações, isso será o melhor na igreja. Os bispos reconhecê-lo-ão, deixai meu seminário, deixai fazer a experiência da tradição. E eu quero verdadeiramente entrar em relação normal com a Santa Sé, através de uma comissão que podereis nomear, que viria ao seminário. Mas, evidentemente, conservaremos e continuaremos a experiência, a tradição. Isso aqui foi o diálogo de Monsenhor Lefebvre com
com o Papa Paulo VI. Daí para diante, né, começa-se a busca da destruição da Fraternidade São Pio X. E nós vamos ver que nas vésperas da sagração episcopal de 1988, o cardeal Ratzinger vai ter um papel muito ativo, né, nessa busca. Então aqui nós temos aqui um diálogo entre Monsieur Lefebvre e o cardeal Ratzinger. Assim colocado sob pressão, Roma cede. O cardeal Ratzinger recebe Monsieur Lefebvre no Santo Ofício no dia 14 de julho. Sua eminência teima, primeira, em sustentar diante do arcebispo que o Estado é incompetente em matéria religiosa. Mas o Estado tem uma finalidade última e eterna, replica o prelado, Monsieur Lefebvre. Isso é a igreja, Monsieur, não é o Estado. O Estado por si próprio não sabe. Monsieur Lefebvre está devastado, um cardeal, prefeito do Santo Ofício, que quer demonstrar-lhe que o Estado não pode ter religião, que não pode impedir a difusão do erro. O cardeal, todavia, brande a ameaça. Antes de passar as concessões, uma sagração episcopal teria por consequência o cisma e a excomunhão. Cisma, replica Monsieur Lefebvre. Se existe cisma, é do lado do Vaticano, com Assis, e a vossa resposta às dúbia e a ruptura da igreja com seu magistério tradicional. A igreja, contra o seu passado e a sua tradição, não é a igreja católica. É por isso que pouco nos importa ser excomungados por esta igreja liberal, ecumênica, revolucionária. Então, a gente vê claramente, né, o posicionamento de Dom Marcel Lefebvre diante da iniquidade do Concílio Vaticano II, mesmo com a possibilidade da sua excomunhão, que de fato aconteceu em 1988. E aí, finalmente, nós vamos chegar ao ano 2000, quando acontece o jubileu em Roma, é o pontificado ainda do João Paulo II, né, que entrou no século XXI, e a Fraternidade São Pio X mostrou uma grande força nessa ocasião, em uma peregrinação a Roma, a ponto de os prelados romanos começarem então a buscar uma aproximação com a fraternidade para tentar trazê-la, né, de volta para o concílio, para o reconhecimento do concílio, a aceitação formal do Concílio Vaticano II e a busca de acordos com a Fraternidade São Pio X. Isso, de fato, vai começar a se desenhar melhor quando Joseph Ratzinger se tornar o Papa Bento XVI. E é por isso que muitos pensam que Bento XVI foi um Papa que defendeu a tradição, né, e que buscou salvar, né, a missa de sempre. Na verdade, não foi assim, né? Tudo isso foi uma estratégia dele para que trouxesse a fraternidade a um acordo com Roma. O objetivo de Ratzinger era fazer um pontificado de uma espécie de tampão, né, de pontificado, um pontificado de transição, e trazer a fraternidade para Roma para que finalmente viesse o pontificado de Francisco, né? E, afinal de contas, Bergoglio já tinha sido um candidato bem votado na eleição que elegeu o Papa Bento XVI. Mas o que acontece foi que, às vésperas desse acordo, né, Bento XVI, depois de uma solicitação de Dom Bernard Felé, Bento XVI resolveu promulgar um documento chamado Summorum Pontificum e suspender as excomunhões dos 4 bispos sagrados por Dom Marcel Lefebvre. Esses 4 bispos eram Dom Felé, Dom Williamson, Dom Tissier de Malaher e Dom de Galarreta. E liberar a missa de sempre, a missa tridentina, né? O motu próprio, Summorum Pontificum, então, permitiu que a missa tridentina fosse rezada por qualquer padre sem a autorização específica de seu bispo, mas não concedendo à missa tridentina o caráter de rito ordinário e sim rito extraordinário. Alguns na fraternidade comemoraram isso como uma vitória, outros nem tanto, né? Porque na realidade o reconhecimento da suspensão dessas excomunhões, de certa maneira, também era um reconhecimento de que essas excomunhões, incluindo as de Dom Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maia, foram excomunhões lícitas, né? Lembrando também que, por essa ocasião, não foram levantadas as excomunhões de Dom Marcel Lefebvre e nem a de Dom Antônio de Castro Maia, apenas dos 4 bispos sagrados por ele. O levantamento dessas excomunhões aconteceu no mês de janeiro do ano de 2009. Poucos dias depois, a TV sueca lançou uma reportagem, mandou ao ar uma reportagem que tinha sido gravada um pouco antes, num priorado da fraternidade, se não me engano, na Suécia,
com o Monsenhor Richard Williamson, bispo da Fraternidade, e um desses bispos que agora tinha sua excomunhão levantada. Nessa entrevista, o bispo Williamson acabou sendo perguntado, meio que de improviso ali, e ele não esperava por essa pergunta, sobre algo que ele havia dito ainda nos anos 80, referente ao julgamento de Ernest Zundel. Então eu vou contar os fatos, dessa história, para que vocês entendam exatamente o que foi que aconteceu. Também está descrito no livro do secretário do Papa Bento XVI, que foi publicado ao final do ano passado, ou no início desse ano, se não me engano, o Georg Genswein, onde ele diz exatamente isso, que esse motu próprio do Bento XVI foi feito exatamente para afastar os fiéis de Dom Marcel Lefebvre, para afastá-los de Dom Marcel Lefebvre. E ele conta também, o que provocou um grande problema foi o caso, Williamson, o caso Dom Williamson, Então, Monsieur Williamson, nessa entrevista, citava o revisionista histórico chamado Ernest Zundel. Ernest Zundel estava sendo julgado no ano de 1985, no Canadá, um revisionista, negador do Holocausto, chamado negacionista, é assim chamado. E durante esse julgamento, Ernest Zundel contratou um professor de história francês chamado Robert Faurisson. E estou aqui fazendo uma narrativa dos fatos, segundo o próprio Ernest Zundel conta. Então, segundo Ernest Zundel, houve esse diálogo com o professor Faurisson, e o professor Faurisson disse para ele que era necessário elevar esse debate para a categoria técnica, ou seja, não tratar apenas como um acontecimento histórico, mas como um acontecimento de caráter técnico. Se referindo ao Holocausto e à morte dos judeus durante o regime nazista, nos campos de concentração e nas câmaras de gás. E, de acordo com o professor Roberto Faurisson, se o Ernest Zundel estava sendo julgado por negar que este fato tinha ocorrido, Ernest Zundel tinha que apresentar elementos na sua defesa. E a arma do crime utilizada nos campos de concentração, como Auschwitz, por exemplo, era a câmara de gás, então era necessário que se contratasse um perito em construção de câmaras de gás. E nos Estados Unidos fazia execução de prisioneiros em câmaras de gás. E então foram atrás deste homem e encontraram um engenheiro, perito em construção de câmaras de gás, chamado Fred Lochter. Fred Lochter, então, fez uma viagem a Auschwitz, se não me engano a Treblinka também, e montou um relatório técnico, chamado Informe Lochter, que ele apresentou no julgamento em defesa de Ernest Zundel. E neste relatório ele explica por que não houve execução em câmaras de gás em Auschwitz, e ele vai explicando tecnicamente a impossibilidade disso de ter acontecido. Então, Monsieur Williamson estava citando este acontecimento, e numa determinada ocasião, e durante essa entrevista o repórter ele retomou a este assunto, e Monsieur Williamson pego de surpresa, mas respondeu que sim, que segundo as evidências apresentadas pelos revisionistas, ele também estava tendente a acreditar que era impossível ter acontecido as coisas da maneira como a historiografia oficial conta. Evidentemente que este fato provocou um rebuliço, um escândalo na mídia de modo geral, e quando essa notícia chegou ao Papa Bento XVI, ele que havia acabado de levantar as excomunhões desse bispo, Monsieur Williamson, ele ficou profundamente consternado, pediu perdão à comunidade judaica, e, no entanto, ele reiterou que as excomunhões, a retirada das excomunhões desses bispos não significava que eles tinham algum poder jurisdicional, territorial,
E isso causou, né, um mal-estar com a chanceler alemã, Angela Merkel, né, com a Binay Brief e tal. Monsieur Williamson foi processado diversas vezes, foi expulso da Argentina, né, ele era reitor do seminário de La Regia e é persona não grata em vários países do mundo todo por essa entrevista. E mais tarde, né, ele acabou sendo expulso da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, não por essa razão, por outras razões, em 2012. E em 2015, quando ele faz sagrações episcopais sem autorização de Roma, Dom For, Dom Tomás de Aquino, etc., ele é excomungado, né, novamente. Então, Ratzinger, como a gente sabe, ele fracassou nesse intento de conseguir, né, trazer a fraternidade para o laço. Ele quase conseguiu, mas esse caso Williamson acabou atrapalhando tudo, né? E de certa maneira, né, acabou salvando também a fraternidade de ter feito um acordo naquela ocasião com Roma. Pois bem, meus amigos, o caso de Monsenhor Williamson é emblemático, porque revela a verdadeira face da Igreja Conciliar e a serviço de que ela subsiste. O Papa Bento XVI se arrependeu de ter levantado as excomunhões dos 4 bispos sagrados por Dom Lefebvre. Mas, na verdade, esse ato foi nulo, porque perante Deus essas excomunhões nunca existiram. Dom Lefebvre fez um ato de obediência a Deus e de legítima defesa para salvar a fé. O caso Williamson revela também a verdadeira face dos traidores. João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Francisco I. Além de outros como o cardeal Beia, Congar, Hanner, Schliebeck, de Lubac, King, von Balthasar e tantos outros que puderam negar todas as verdades de fé, publicamente em nome de um concílio que substituiu por essa mesma razão a religião de nosso Senhor Jesus Cristo por um humanismo cujo único pecado é negar os dogmas humanos. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.